a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Mais um episódio do NBA das Minas e vamos falar da querida Copinha, a Copa da NBA, né? Mas a gente também vai falar com o maior famoso do Twitter, a maior subcelebridade desse país. Ele que ultrapassou todas as barreiras, quebrou a internet, está aqui entre nós. Faz muito tempo que a gente não grava junto, inclusive saudades, mas antes de falar com ele, vou dar boa noite para minha querida Drica Varini. Boa noite, Drica. Como que a senhora está? Boa noite, querida. Tô bem. Tenho passado por maus bocados, né? Acho que tem um rolê de Mercúrio retrógrado antes do aniversário, não tem um negócio A assim? sua saúde é de centavos também, né? Convenhamos. De centavos, mas é antes de completar mais uma primavera, a pessoa parece que fica, né? Tem uma fase ali meio ruim, dizem os astros. Eu não entendo muito bem, só sei o meu signo e olhe lá. Mas se isso existe de fato, passei novamente. O mês de novembro, olha, o ano passado já foi daquele jeito, né? Eu espero que esse ano o que eu tive que passar já tenha passado, porque, né, temos muitas coisas aí. Novembro está apenas começando, mas eu estou bem. Me sinto honrada, né? Não tem nem roupa para receber esse nosso convidado, porque, assim, uma coisa era a gente estar aqui com ele, né? Como você falou, faz tempo que a gente não grava com ele. Quando ele era um mero mortal como nós, agora é diferente, né? Agora a agenda é lotada, agora a fama, né, tá subindo aí, tá começando a ficar complicado, mas a gente conseguiu trazer ele hoje aqui, né, Agatha? Pois é, Drica. O cara veio do nada e está em tudo, né? New York Times, Intercept, nem sei mais. Complex. É muita coisa, né? Toda a imprensa norte-americana, é um negócio impressionante. Pelo amor de Deus, Rodrigo, Timberwolves Brasil. Para quem não conhece, no caso, para quem vive debaixo de uma pedra, dentro do mar, numa bolha, sem internet, seja bem-vindo mais uma vez ao NBA das Minas. Como você está? Como está aí a fama e o seu celular? Porque eu vi esses dias que você falou que o seu celular estava meio que pifando de tanta notificação, né? Olá, minhas queridas amigas Drica e Agatha. Eu acho que os ouvintes, né, do NBA das Minas ficaram um pouco chateados, né, com toda essa apresentação. Tava esperando um Rodrigo Faro, talvez um Brad Pitt, e aparece simplesmente o Rodrigo Barbosa do Timberwolves do Brasil, né? Acontece. Mas é isso que você falou. Meu celular quase foi de Americanas, né, nessa brincadeira, porque o que estava quente, cheio de notificação, é loucura. E eu agradeço o convite, né? Eu talvez esteja um pouquinho famoso neste momento, mas jamais esquecerei, né, quem está comigo desde sempre. E as senhoritas estão há muito tempo, né, comigo nesta amizade maravilhosa, e principalmente para falar de NBA, que é sempre muito bom, né? Falar sobre a gloriosa Copa NBA, que talvez seja a única chance do Timberwolves ganhar alguma coisa nessa temporada. Mas obrigado pelo carinho, meus amores. E vamos falar de basquete, é o que importa, porque é isso. Inclusive, eu já gostaria de dizer que a gente está recebendo o Rodrigo aqui depois desse time dele tirar a invencibilidade do meu. Agora que eu me lembrei, ele tava falando. Pô, fiquei até 2 horas da manhã, ele todo preocupado, 5 faltas para Karl Anthony Towns, 5 faltas para Anthony Edwards. Segura e vai lá, acaba com o meu time na prorrogação. Olha, é lamentável realmente. Mas, muito triste, Rodrigo, Drica, muito triste. Diga lá. Muito triste, né? Fiquei muito triste. Eu imagino que você ficou muito triste, eu gosto da humildade do Rodrigo, porque num mar de tantas publicações, né, assim, eu não sei se você tá vendo a tendência que você está criando no Twitter, né? Sim. Um precedente perigosíssimo, porque você usa a internet de forma responsável
irresponsavelmente, né? Mas aí a galera quer copiar, se passa um pouquinho, né? Mas você é humildade em pessoa. Por quê? Porque o Wolves ganhou, tava todo mundo esperando que você fosse postar uma coisa horrorosa, um absurdo, e você postou o vídeo que te fez ser quem você é, né? Que é o vídeo do Exatamente. lobo. Exatamente. A gente tem que lembrar da onde a gente veio, o Agatha. Então, é sempre importante. E o vasto, né? Os vastos vídeos que eu tenho no meu HD serão, se Deus quiser, usados bastante ao longo da temporada com o Timberwolves vencendo. Amém. Mas aí, Rodrigo, a gente vai falar de NBA, obviamente, mas eu quero que você me conte como tem sido dar entrevista pro New York Times, pro Compass, Como é que é como essa que tá fama, né? sendo aí gastar esse inglês, né? Cara, então, é o que eu falei, é bizarro, tá? O que tá acontecendo, de verdade. Toda vez antes da temporada eu boto uma metazinha ali, né? Tipo, pô, eu comecei a temporada com 35 mil seguidores no Twitter, mais ou menos. Eu, pô, bota ali chegar a 50, né? Acabou a temporada, chegando em 50, número legal, eu já tô com 73, gente. Eu ganhei 35 mil seguidores em 2 dias, foi uma loucura. E eu estava preocupado porque furou a bolha, né? Chegou nos Estados Unidos e a gente sabe que o americano não é, né? Não tem aquele humor que a gente tem, né? É uma pessoa talvez um pouquinho mais chata, né? Mais conservadora, digamos assim. E eu falei, meu pai do céu, é agora que a minha conta cai. Só que graças ao meu bom e querido Deus, os americanos gostaram, principalmente de Minnesota, né? Abraçaram o perfil. E, pô, tô feliz demais, cara, de verdade. E quanto às entrevistas, New York Times, cara, foi muito legal falar com o New York Times, por mais que tenha sido um papo básico, né? Mais para entender mesmo o que estava acontecendo, porque, né? Como eu disse, os americanos não entenderam o que estava acontecendo e ficaram horrorizados, talvez um pouco, mas, pô, foi muito legal e eu tô feliz porque a galera, como eu disse, né, dos Estados Unidos e de Minnesota abraçaram, né, o perfil, gostaram do conteúdo, acharam engraçado e tudo mais. E, principalmente, uma coisa que eu sempre deixo claro: os meus conteúdos sobre o Timberwolves, seja estatística, seja o pré, pós-jogo e o durante o jogo, também estão rendendo. Isso me deixa extremamente feliz. Mas é aquilo, né? Foi tudo uma loucura, de verdade, esses últimos dias. Sério, eu tô sem acreditar até agora. E eu quero mandar aqui aproveitar esse podcast de grande audiência para falar: faz o Pix Elon Musk. Ô, Rodrigo, mas assim, né, como você falou, furou a bolha, te surpreendeu, superou todas as tuas expectativas em um começo de temporada, porque a gente tem aí, né, menos de um mês de NBA da temporada 23-24, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, porque tem muita gente chegando agora ao teu perfil, justamente, né, por toda essa avalanche aí dos últimos dias. Mas eu queria que tu contasse para quem tá chegando agora, como é que foi a criação do perfil, quando tudo era mato, o que aconteceu, o que te motivou a criar, e principalmente, eu acho, né, de onde começaram a surgir as ideias para esse tipo de conteúdo, com esse humor um pouco mais ácido para alguns, ou enfim, né, cada um defina como quiser, mas você já tinha feito isso antes? Como é que foi o início do Timberwolves Brasil, para a galera entender até onde você chegou agora dando entrevista para o New York Times? Então, Drica, o Timberwolves Brasil, na verdade, não dá nem pra dizer que ele começou no Orkut, porque no Orkut era uma comunidade, né? E a gente tinha lá a nossa comunidade, né, de torcedores do Timberwolves Brasil. E com a evolução ali das redes sociais, né, e tudo mais, conforme elas foram aparecendo, eu falei, pô, acho que eu vou começar a criar um conteúdo sobre o Timberwolves, né, pra galera aqui do Brasil, já que tinha bastante gente até na comunidade na época. Eu falei, pô, deve ter bastante torcedor aqui no Brasil e tal, então eu vou criar, começar a fazer conteúdo, né, porque mal ou bem, naquela época e até hoje também, né, muita gente não tem um pouco de dificuldade no inglês, então facilita também a pessoa saber o que está acontecendo com o time dela, em português e tudo mais. Aí eu fui criando, fiz Facebook, depois fiz Instagram, depois fiz Twitter e tudo mais. Isso tem mais de 10 anos, se não me engano. Então eu tô há muito tempo com o perfil. No Twitter, eu tinha um perfil, aí eu meio que desisti um tempo, fiquei só com Facebook e Instagram e voltei. Tem uns 3, 4 anos ali no Twitter, que é o que eu tenho atualmente. Sobre os vídeos, Drica, foi muito na sorte, porque
eu tava um dia no Twitter, aí eu vi o famoso o vídeo, né, que acho que explodiu o perfil, que foi o do Lobo Vai, né? Aí eu vi um lobo lá com um guarda-chuva no meio de um monte de mulher dançando. Eu falei, gente, o que é isto? Aí eu fui no YouTube, obviamente, procurar, né? Eu vi que era um funk de São Paulo, inclusive. Aí eu falei, pô, cara, por que eu não posso usar isso a meu favor e a favor do Timberwolves? O que facilita muito é que o mascote do Timberwolves é um lobo, então, né, tem um vasto conteúdo aí na internet para você usar na página, né? Seja para vitória, para derrota, meme, etc. Eu falei, pô, acho que eu vou começar a fazer isso a cada vitória do Timberwolves. Aí, na primeira temporada, né, vocês sabem, né, eu postava basicamente só esse vídeo, né, que é o do funk lá do Lobo do Guarda-Chuva, fez um maior sucesso, a galera gostou pra caramba. E aí, conforme a página foi crescendo, eu fui recebendo vídeos das pessoas. Falar, tem um vídeo do Lobo aqui, ó, o que você acha? Aí eu, pô, beleza, eu fui selecionando lá, outros eu fui encontrando, pesquisando. E hoje cheguei nesse vasto aí número de vídeos de Lobo que o pessoal fica horrorizado? Fica horrorizado. Mas também, lá no fundo do seu coração, gosta. Então, o começo de tudo foi meio que na sorte, porque foi tipo um GIF, eu acho até que eu vi, não foi nem um vídeo, que é desse funk aí de São Paulo. E eu falei, pô, eu acho que dá pra usar isso, por exemplo, em vitórias, e foi o que aconteceu, e eu mantenho a tradição até hoje aí, só que aumentando um pouquinho aí a quantidade de vídeos e a diferença entre eles, né? Não só mais aquele do funk de São Paulo. Maravilhoso, Rodrigo. Eu te desejo muito sucesso nessa caminhada e que você não esqueça também da gente. Quando Jamais. você for. Você já tá preparado para receber uma mensagem de Anthony Edwards? Uma mensagem de Karl Anthony Towns que você tem odiado. E digo mais: você já parou para pensar Hum. que aquele tweet do Wiggins tá muito próximo de ser descoberto pelos gringos? Cara, aquele tweet do Wiggins, graças a Deus, o Twitter me fez apagar. Então, apenas prints estão na mão das pessoas. E americano não vai se dar muito trabalho de traduzir print, pelo amor de Deus também, né? Mas espero que não apareça novamente, porque confesso que me arrependi, né? Um tweet um ponto pesado que eu estava um pouco de ódio naquela noite. Mas já não tweetarei mais coisas desse tipo, tá? Pode ficar tranquilo aí, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns e tudo mais, né? E cara, com todo respeito, Agatha, se chegar uma mensagem, tipo, um hi que seja de Anthony Edwards, meu coração simplesmente não aguenta. Tá? Do Timberwolves eu já não aguentei direito. Imagina de Anthony Edwards, que é simplesmente o maior jogador da história da NBA, né? Não tem jeito. Aproveitando esse gancho d'água, tá? Sobre aquele tweet do Wiggins, Rodrigo, tem algum outro tweet assim que você fica pensando, caralho, deixa eu caçar aqui pra dar uma arquivada, porque agora que eu tô famoso é perigoso ou não? Então, eu já apaguei algumas coisas, tá? Com todo respeito aí, sendo bem sincero. Um homem prevenido, né? Exatamente. Essa semana eu dei uma apagada, porque foi o que eu falei, beleza. O pessoal daqui entende a brincadeira, sabe que eu não tô falando sério em alguns casos e tal, mas mesmo assim, né? Não é tão legal você deixar certos tweets, né? Na sua timeline. Então, algumas coisas aí que eu já postei, eu já falei, pô, deixa eu filtrar isso aqui. Deixa eu fazer umas pesquisas. Aí, essa semana eu dei uma apagada em algumas coisas para evitar problemas e, principalmente, processos né, que a gente não tá com dinheiro para contratar advogado e muito menos ir para justiça. Drica, antes da gente começar, mais um recado, porque a gente tá sorteando algum. Sorteando não, a gente tá fazendo um concurso, né? Presentão, né? Que presentão. Não estamos mais sorteando, agora é um concurso, é uma coisa isso? chique, né? Conta pras pessoas como, onde e o que a gente tá concursando, lá. essa é a palavra? Concursando. Concursando. Nós estamos estimulando a criatividade do pessoal do Twitter, vamos falar assim. Bom, chegamos ao número. Não somos, né? Chegamos ao número que o Rodrigo alcançou em 2 dias, né? Que ele falou que ganhou 35 mil seguidores em 2 dias da gringa. Chegamos a 35 mil seguidores lá no Twitter. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que nos segue aí desde o começo. Quem chegou, quem tá chegando, continue chegando e espalhando aí a palavra. Mas o fato é que chegamos a essa marca. E vocês sabem, né? Quem está nos ouvindo aí, que geralmente em marcas meio redondas, assim, marcas que são expressivas, a gente faz uma gracinha, né? Inclusive,
Eu já tive que vestir uma camisa do Lakers, não lembro nem quando foi, mas é bom que eu até apaguei da minha memória exatamente quando foi. Grande dia, tá? Grande dia. Meu Deus do céu, aqui as pessoas são submetidas, né? É impressionante. E estamos promovendo um concurso criativo no Twitter. A melhor frase de por que merece ganhar um League Pass vai levar um League Pass. Lembrando que estamos aí a menos de um mês, né, de NBA. Então tem muita coisa para acontecer nessa temporada. Então corre lá, tem o tweet, tem inclusive uma arte maravilhosa feita pelo Avi, para estimular vocês a irem lá e usem e abusem da sua criatividade, porque vocês merecem ganhar o League Pass do NBA das Minas. Só comentar lá no tweet e a gente vai escolher aí, né, Agatha, a melhor frase, a que mais impactar, que mais tocar no nosso coração, vai levar o League Pass. É isso. Para finalizar esse assunto do Rodrigo, a Roberta Rodrigues, inclusive um beijo para a Beta, que trabalha no Seattle Storm, inclusive, acabou de dizer, Rodrigo, que ela já perdeu a conta de quantos os colegas dela lá no Seattle Storm já perguntaram para ela o que se passa com você. Tá? Esse é o seu nível. Você é um cara conhecido em todas as ligas de basquete dos Estados Unidos. Cara, e eu não sei se vocês viram, cara, o Larry Nance fez uma montagem do meu vídeo, cara. Quando eu acho que o Pelicans gol de alguém, ele botou a cara do CJ McCollum. Ah, foi quando o seu OKC, inclusive. Peço perdão, tá, Agatha? Agora que eu lembrei. Ele botou a cara do CJ McCollum como se ele estivesse comendo a logo do OKC. Só que o print era do meu vídeo, cara. E não me entra na cabeça que o vídeo chegou nos jogadores da NBA, gente. É bizarro isso pra mim. De verdade. E, coincidentemente, cara, eu não quero acreditar nisso, tá? Eu acho que 2 dias depois do que eu postei aquele vídeo que viralizou, foi Halloween nos Estados Unidos. Devin Booker usou uma fantasia de lobo que era extremamente parecida com a lobo do lobo do vídeo. Eu falei, gente, não é possível que os jogadores da NBA viram o vídeo e estão botando fantasiazinha de lobo por causa disso. Quero não acreditar nisso, mas, como você falou, chegou na WNBA, chegou nos jogadores da NBA e eu não sei até onde isso pode chegar, porque agora o pessoal está ansiosíssimo a cada vitória do Timberwolves, porque sabe que vem algum absurdo, né, da minha página. Só te digo uma coisa, né? Se chegar em Jason Tatum e Jaylen Brown, eu espero que o meu telefone já esteja aí salvo para ser enviado a ele. Só isso que eu te peço. Não, essa é a minha missão de vida dele. Pelo amor de Deus, né? Qualquer jogador do Boston, não precisa nem ser o Tatum e o Brown. Só faz chegar lá. Não importa pode chegar ser lá. o Al Horford, entendeu? Eu já mando o zap. Exatamente. Por favor, use sua fama para o bem. Mas a gente vai continuar aqui cutucando, né, o Rodrigo a respeito de toda a sua fama, né, uma pessoa aí internacional que abalou as estruturas da NBA. E falar em abalar as estruturas da NBA, temos novidade, né, nessa temporada. A primeira edição da história da Copa da NBA, que começou no dia 3 de novembro, sexta-feira passada, e vai ter a final no dia 9 de dezembro em Las Vegas. O que acontece? Os 30 times foram divididos em 6 grupos. 3 grupos de cada conferência, com 5 times em cada um desses grupos. Eles se enfrentam dentro dessa chave aí, então são 4 jogos, né, para cada time, com os jogos válidos tanto para a classificação da Copa, como para a temporada regular. E esses jogos da Copa da NBA acontecem às terças e às sextas-feiras. O primeiro colocado de cada um desses grupos avança, além do segundo de cada conferência. Então, fecham 8 times para o mata-mata. As quartas de final são em jogo único, com o mando de quadra do time de melhor campanha. Já na semifinal, também é um jogo único, a disputa já será em Las Vegas, onde acontece a final no dia 9. Os grupos do Oeste são Grizzlies, Suns, Lakers, Jazz e Blazers no A. No B estão Nuggets, Clippers, Pelicans, Mavs e Rockets. E no C, Kings, Warriors, Wolves, OKC e Spurs. Vocês estão no mesmo grupinho, vocês dois. Bem amigos. Bem mix. E ao lado do Victor Wembanyama, boa sorte. Já no leste, no A a gente tem o Sixers, o Cavs, Hawks, Pacers e Pistons. No B, Bucks, Knicks, Heat, Wizards e Hornets. E no C, Celtics, Nets, Raptors, Bulls e Orlando.
Nos primeiros jogos que a gente já teve lá na última sexta-feira, no dia 3, a gente teve o Pacers vencendo o Cavs por 121-116, o Knicks sendo superado pelo Bucks por 110-105, o Nets vencendo o Bulls por 109-107, o Heat vencendo o Wizards por 121-114, e no Oeste, vitória do Nuggets para cima do Mavs por 125-114, do Portland em cima do Grizzlies, coitado do Grizzlies, por 115-113, com direito à prorrogação, e o Warriors vencendo o OKC em um jogo duríssimo por 141-139. Comentaremos dessa atrocidade chamada de jogo de basquete depois. Mas nessa sexta-feira a gente tem Nets e Celtics, Hornets e Wizards, Sixers e Pistons, Timberwolves e Spurs, Jazz e Grizzlies, Pelicans e Rockets, Clippers e Mavs, OKC e Kings e Lakers e Suns. O que vocês têm achado até agora dos jogos que valeram pela Copa NBA? E as quadras, né? Ai, As pelo amor de quadras Deus. Quadra dividiram tá complicado. o engajamento da NBA TT com o Rodrigo, né? O Rodrigo tem aí um rival à altura. Aliás, vários, né? Porque, pelo amor de Deus, nesse primeiro dia, nessa sexta-feira, era um pior que o outro. Agora a gente tá vendo. Aliás, o do Bucks salvou um pouquinho ali, né? Porque era aquele taquinho e tal. Agora parece que tá aparecendo umas mais bonitinhas. A do Celtics também é tradicional, como óbvio, né? Sempre é. Mas a do Chicago Bulls, a hora que apareceu na tela da televisão, eu quase fiquei cega. Gente, a gente tem que Rodrigo. falar da quadra do Indiana Pacers. Pelo amor de Deus. Parece quadra de escola, né? Eu não sei. Que escola, né? Né? Pelo amor de Deus. Aquele azul é foda. Uma hora eu pensei Vocês que tava acharam a NBA. pior? Porque eu não achei essa pior. Ai, a do Bulls me doeu os olhos. A do Bulls me doeu os olhos. Porque é muito vermelho. Assim, eu não sei se eles tivessem colocado uma coisinha. Ai, eu não sei. Sei que É muito vermelho e o basquete praticado pelo Bulls é quase tão horrível quanto a quadra. E aí ficou um show de horrores, de fato, né? Meu Deus, complicado, eu vou dizer. Não, eu achei a do Pacers porque eu tava vendo, eu falei, vou ver um jogo aqui da Copa NBA, da famigerada. Pô, quando eu botei, eu falei, gente, que é isso? Tá errado o canal, não tô vendo NBA, que é isso aqui que tá aparecendo, gente? Uma quadra de 300 milhões de cor, tudo dividido. Eu falei, meu pai do céu, que é isso, Senhor Jesus? E muita gente não sabia, né? Só pra quem tá ouvindo e ainda não sabe, na verdade, né? As quadras nestes jogos da Copa da NBA, elas vão ser assim, customizadas, né? Com gosto bem duvidoso, como a gente já pôde ver na sexta-feira, mas elas vão ser customizadas até pra marcar, vamos dizer assim, né? Esse jogo é válido pela Copa da NBA, então Exato. as quadras vão ser diferentes. E diferentes num nível estético bem complicado. Mas ser diferente é normal, Drica. Ser diferente é normal. Drica, oi. Eu queria falar, sabe o quê? Muita gente não entendeu muito de onde veio essa Copa da NBA, né? Enfim, apesar de muitas críticas ao Dr. Abobrinho, eu até postei esse tweet, né? Extra quadra, a forma como ele lida com várias situações de jogadores, né? Comportamentais, especialmente. Fora de quadra é bastante duvidosa, mas dentro de quadra ele tem acertado bastante, né? O play-in, por exemplo. Eu acho que já é uma coisa que a gente aceitou que veio pra ficar e aceitou feliz. E essa Copa é mais uma dessas tentativas que eu acho que também deve ficar. E quem fez isso em 2022 foi a WNBA, né? A WNBA pensou numa forma de fazer com que a temporada fosse mais... como eu posso dizer? Tivesse alguma coisa extra ali no meio, né? Muita gente reclama que são muitos jogos pensando em NBA. E aí fica chata a temporada e blá, blá, blá. Então é uma forma de fazer com que a temporada fique o tempo inteiro interessante. E a W fez isso, deu muito certo para a W, que continua fazendo desde então. E acredito que a Dan Silver gostou também da ideia e decidiu copiar, tá? Então essa ideia surgiu ali na W um pouco antes. Mas eu gostei das quadras, porque eu acho que as quadras, elas ditam um pouco o tom de como vai ser a Copa, né? Eu gostei da maioria dos jogos que eu pude acompanhar, inclusive muitos deles acabaram próximos, assim, de 5 ou menos pontos, mais da metade, inclusive, alguns foram para prorrogação.
outros tiveram erro de arbitragem, acerto de arbitragem. Então, assim, eu diria, Rodrigo, eu não sei se você concorda, que é a Libertadores aí da NBA, né? Ah, Tudo está valendo. estou totalmente de acordo do Agatha, de verdade. Cara, é o que você falou, o Adam Silver, ele tem acertado em algumas coisas, tá? O play-in, de fato, foi uma delas. Eu acho que vai ser muito difícil ele tirar do calendário assim da NBA o play-in, né, que foi uma coisa que ficou e pegou, e até, né, para dar mais uma emoçãozinha ali no fim da temporada e consequentemente nos confrontos, né, do play-in para os times irem para os playoffs. Esse ano ele anunciou também que vai voltar, né, o padrão lá do All-Star Game, ser leste e oeste, né. Então ele tem feito mudanças para ver se dá uma, entre aspas, bombada aí na NBA em dado momento. E a Copa eu acho que é interessante, né? Eu só não entendi o motivo da final não contar no recorde do time da temporada, mas tudo bem. Vai ser um jogo em Las Vegas que, assim, não vai contar com vitória ou derrota na temporada. Mas tirando isso, eu acho que foi um acerto dele. Vai ter um incentivozinho lá, né? E tal, para os jogadores campeão e vice, né? De um incentivo monetário, digamos assim, como se eles precisassem, né? Mas tudo bem, é mais um incentivo. É o que você falou, você tá vendo um jogo ali normal de temporada regular, você não sabe qual é da Copa. E o da Copa, né, tem aquela quadra diferenciada, os jogadores sabem que é um jogo que, entre aspas, vale. E o que eu acho mais legal disso é que eu acho que você pode ter uma surpresa, o que raramente acontece, né, no título da NBA, por exemplo, que você tem playoffs, os playoffs mais longos. Uma Copa NBA não, você pode jogar ali uma semana que o time pode ter dois jogadores importantes fora, e o poupado, enfim. Eu acho que tende a ser mais surpreendente o campeão da Copa NBA justamente por causa disso, porque são jogos, né, entre aspas, comuns da temporada regular, que te dão essa pitadinha aí de surpresa que pode acontecer. Então, eu acho que vai ser legal, consequentemente, essa semifinal e final lá em Las Vegas, até porque vai ser em Las Vegas e provavelmente, né, o Adam Silver também pensando já na expansão da NBA, e Las Vegas é uma das cidades favoritas aí para entrar na NBA com a sua franquia. Ele quis botar essa semifinal e essa final lá justamente por causa disso, né, já para dar um indício aí de que Las Vegas pode entrar na NBA em breve. Eu acho que esse tomzinho aí essa pitada de surpresa que a Copa da NBA eu acho que vai ter, né? Eu não acho que, por exemplo, um Denver Nuggets, a final vai ser Denver Nuggets e sei lá quem, sabe? Dois times fortes, candidatos ao título, por exemplo, da NBA de fato. Eu acho que essa pitadinha aí de talvez tenha uma surpresa e dois times que provavelmente não vão estar na final da NBA e decidam a Copa da NBA, eu acho que pode ser legal. Até porque é mata-mata, né? A partir da segunda fase. Então é um dia ruim, como o Exato. Celtics teve contra o Timberwolves. Não, E não. pronto, lá se foi a Tem Copa não. da Não NBA. desmereça a vitória do meu time. Mas aproveitando o gancho que você falou sobre essa questão monetária, né? Enfim, a Copa da NBA é uma novidade, a NBA vendeu muito bem, né? Com campanhas exclusivas, propagandas, nananá. Temos a semifinal e a final em Vegas e tudo mais. E ela também injetou grana nesse negócio aí, né? Como você falou. Então, só para explicar como é que vão funcionar aí essas premiações. Os jogadores do campeão vão receber $500 mil cada. Isso equivale a mais ou menos aí 2,5 milhões de reais para cada jogador do time campeão. O vice-campeão vai levar 200 mil, então cada jogador do vice vai levar mais ou menos $1 milhão. Só que quem perder a semifinal também leva grana, são $100 mil ou 500 mil reais para cada jogador. E quem ficar nas quartas, ou seja, quem passar da fase de grupos e cair nas quartas de final, recebe $50 mil ou 250 mil reais por jogador. O que vocês acharam aí dessa grana? Porque como o Rodrigo falou, né? Precisávamos ser honestos aqui que eles não precisam. Mas é para dar uma cara de, porra, se importem um pouquinho com a Copa da NBA também? Rodrigo? Eu pensei que você fosse responder primeiro. Você é o cara desse momento, você é o Então tá convidado. bom, eu respondo sem Aqui os problemas. convidados têm a honra de começar as coisas. Entendi. Muito obrigado, então. É o que você falou, né, Drica? Precisar? Não precisa, né? Porque pra eles, isso aí, com todo respeito, né, é dinheiro de pinga, né?
para eles. Mas a gente sabe que o jogador de basquete, e a gente descobre isso principalmente na off-season, né? Gosta bastante de um dinheirinho, né? Então, né, não duvido nada que alguns jogadores se esforcem mais aí por conta disso. Eu acho, como eu falei, vai acabar sendo legal porque é um mata-mata, tem Las Vegas envolvido, enfim. Eu acho que é uma soma de fatores aí que eu acho que os jogadores vão de fato, né, levar a sério, porque mal ou bem, como eu disse, só a final que não vai contar como recorde para a temporada. Então, você basicamente quer ganhar todos os jogos possíveis para, né, se colocar bem nos playoffs, conseguir ir diretamente para os playoffs, ou quem está brigando pelo play-in entrar ali no bolo do play-in. Então, isso tudo é um somatório, né, das coisas para dar uma incrementada na temporada. E é o que eu falei, eu acho legal, eu acho que a galera gostou, os jogadores, né, gostaram e provavelmente, né, vão levar isso a sério. Tem todo esse ambiente diferente da quadra e tudo mais. Então, acho que eles vão levar a sério sim, e um dinheirinho a mais pingando na conta é sempre bom também. É bom, né? Eu acho que faz também ser real para os caras, de certa forma. Não é uma coisa que vai mudar a vida deles, mas se eles podem ganhar dinheiro dos outros jogadores, eles vão fazer, porque os caras gostam de apostar e de contar vantagem. E é um ano que teve muitas mudanças nos times no geral, né? Mudanças importantes de jogadores importantes, times que estão nesse vai ou racha, né? Muitos grandes times que precisam mostrar serviço. E aí você coloca esse tempero especial e não tem como não ficar legal, não tem como não ficar interessante. Eu acho que essa primeira rodada demonstrou que os times estão levando a sério esse essa configuração, e eu acho que é uma forma também muito legal, muito inteligente de os times menores, né, os times mais fracos, talvez, hoje, em comparação com os mais fortes, participem e possam ser competitivos, possa rolar uma surpresa, né, porque é um jogo só, as eliminatórias, vira e mexe durante uma temporada um time que quer ser campeão, invariavelmente descansa seu jogador se ele tem uma pequena lesão, então é a chance que um time tem de se classificar bem e, quem sabe, aprontar num jogo único. Então, assim, tudo pode acontecer. É diferente de um playoff, né? No playoff a gente pensa, porra, são 4, 5 rodadas de 7 jogos. É diferente aqui que vai ser rápido, direto. Então, vai ser muito doido. Vai ser num outro lugar. A galera também aproveita, né? Vamos viajar, vai estar todo mundo junto. Vamos viajar para Vegas, que também é um outro motivo que faz os jogadores se animarem bastante. Então, tem tudo para ser especial, né? E Vegas também traz com ela, com a cidade, toda essa discussão que tá rolando da NBA de se expandir, né? A expansão da NBA, ela passa muito por Vegas, passa por Seattle, mas mostrar o poder que a cidade tem para trazer jogos e campeonatos desse nível é uma forma que Vegas tem encontrado também de mostrar que já está pronta para receber um time da NBA. E os jogadores já vão deixar esse prêmio tudo lá em Vegas mesmo, né? Porque pra eles não Exato. vai fazer diferença nenhuma. Vão sair do jogo, já vão torrar em qualquer cassino lá e é isso. Ser feliz. Imaginem o Los Angeles Clippers nessa final e James Harden em Las Vegas, meninas. Só imaginem o que vai acontecer. É, vai gastar o dele e o de todo do resto do time, né? Exatamente. Gente, mas falando em palpites, eu sei que bom, a gente teve uma rodada, mas a gente conhece, né, os times que estão envolvidos, afinal são todos eles, divididos aí nesses grupos que a gente falou. Lembrando que cada grupo só classifica o melhor, e aí os outros dois são os segundos melhores, mas aí da geral da conferência, né? É, se vocês fossem apostar lá na Sportsbet.io, em quem vai levar aí a primeira Copa da NBA, Rodrigo, em quem você apostaria? Olha, eu vou fazer um palpite aqui totalmente, né, sem clubismo, ok? Eu acho que Anthony Edwards e o Minnesota Timberwolves vão surpreender o mundo e vão levar a Copa da NBA, que aí eu vou poder falar que o meu time ganhou alguma coisa na história. Isso é muito importante, né, para argumentar com os outros. Então eu vou apostar por puro clubismo mesmo no Timberwolves, porque é o que a Agatha também falou, né?
Por ser mata-mata, por ser jogo único e tudo mais, isso dá chance de times que tecnicamente não são favoritos ao título da NBA ganhar essa Copa da NBA, né? Então, por que não um Timberwolves aí vencendo, o OKC vencendo, Boston Celtics não, pelo amor de Deus, chega. Então, por que não esses Como dois chega? times Meu aí? time não ganha nada faz 15 anos. Chega. Mas já Meu tem muito Deus. já. Tem gente querendo, não, tem gente precisando mais. Não vem não. Entendeu? Por que não, né? Um Thunder ou um Timberwolves vencendo a Copa da NBA. Então eu ficaria feliz se um time assim alternativo vencesse. Agatha, você apostaria em quem? Olha, Drica, eu tava muito confiante no Oklahoma, especialmente pelo primeiro jogo. O final, ele foi um banho de água fria pra todo mundo que torce pro Oklahoma. Quem tava vendo também não entendeu nada, ninguém entendeu o que a arbitragem falou, e aí a violação que ocorreu não foi o que a arbitragem marcou, e aí ficou todo mundo sem processar a informação, mas aconteceu que a gente acabou perdendo por conta de tudo isso. E óbvio, de por ter ficado atrás no placar, né? Essa é a definição de perder, mas a arbitragem continua uma questão grande na NBA, né? Mas eu acredito no meu time. Talvez a gente se classifique em segundo aí e surpreenda. Mas eu pensei bastante no Mavs. O Mavs que, enfim, parece que deu uma boa encaixada, assim, desde que o Lucas chegou. É um time que tem tido mais condições. E nem é o Kyrie tanto que tá mudando a cena, né? É o seu Ah, viúvo. Você ah, sente saudades, né, de Grant Williams. sim. E também Derek Lively the Third, eu ia falar Júnior, mas ele é o terceiro, ele é o neto. Que é um pivô, um Hulk, inclusive, que o Mavs selecionou no draft, né? Aquele draft todo de o Kyrie descansar e blá, blá, blá. E ele tá jogando demais. Pra mim, ele tá, inclusive, na terceira colocação aí na corrida de Roy. E essas duas peças fizeram muita diferença pro Mavs. E também os 76ers, pela força do ódio, na realidade. Porque rolou toda essa questão do James Harden, saiu, e é um time que quer provar que não precisa de James Harden. Além disso, tem Nick Nurse, né? Já deu pra ver como esse time vai ser diferente em postura e em tudo com o Nick Nurse no comando. E o Tyrese Maxey tá vindo firme pra MIP. Ao meu ver, hoje, nesse primeiro mês aí, é o candidato mais interessante pro MIP. E tá querendo mostrar serviço. Então, eu tô entre Mavs e 76ers. Vou falar um do Oeste e um do Leste pra não parecer clubismo de lado. Tyrese Maxey é insuportável de enfrentar, diga-se de passagem. Inclusive está acontecendo nesse momento esse confronto. Craque de bola. Chato, chato, chato. Eu acho que é isso então, né, minha gente? Quais as considerações aí finais de vocês sobre a copinha, sobre a Taça Guanabara da NBA? Rodrigo, foi o que eu falei. Uma tentativa da NBA de dar uma movimentada na temporada. Também, como a Agatha lembrou, é um ponto ali para você envolver Las Vegas, já que a expansão da NBA deve acontecer em breve. Las Vegas deve ser uma das cidades escolhidas. E o Adam Silver já sabe disso, porque Las Vegas na WNBA é uma potência. O Las Vegas Aces é algo surreal, né? Todo ano tá ganhando título. E é uma franquia gigantesca já na WNBA, então nada mais justo que botar, né, o Las Vegas na NBA. E também esse incentivo, né? Tem MVP também, né, pro campeão, né? MVP da Copa, digamos assim. Então, são coisas ali interessantes que o Adam Silver pensou e eu acho que vai acabar pegando, o pessoal vai acabar gostando, enfim. Foi uma boa sacada do nosso querido Careca, né? Hum. E, ô Rodrigo, antes de a gente encerrar aqui, daqui a pouco eu já pego a Agatha para suas considerações. Tirando Copa da NBA, aproveitar, né, sua presença, aí a gente não sabe, né, até onde a fama vai chegar e E, quando teremos cara, você novamente aqui. não começa não. Mas qual é o seu palpite para o Timberwolves na temporada? Até onde você acha que esse time pode chegar agora, de falando sério, né? Vendo tudo que o Anthony Edwards está fazendo, né? A personalidade que ele tem, o quanto ele ainda pode evoluir, ainda que já seja um baita jogador. Tatum elogiou muito ele, né? Depois do jogo Uhum. em que o Celtics acabou sendo derrotado na prorrogação. Até onde você acha que o Timberwolves consegue ir nessa temporada?
Então, Drica, eu me empolgo fácil, né? Então é muito difícil de eu falar. Mas eu acho que se o Wolves continuar com essa defesa sólida, hoje tem a melhor defesa da NBA, eu acho que pode incomodar bastante nos playoffs. Não vou dizer que vai chegar numa final de NBA, final de conferência, enfim. Mas eu acho que pode incomodar nos playoffs, sabe? Ano passado, na temporada passada, na verdade, já incomodou o Nuggets, por mais que tenha perdido de 4-1. Os jogos foram bem apertados, o Wolves estava sem o Naz Reid e o Jaden McDaniels, dois jogadores importantíssimos na rotação. Então agora com esse time muito bom defensivamente, o Anthony Edwards dando um salto absurdo já nessa temporada, sendo o líder nato desse time, Rudy Gobert voltando a ser um defensor bom, Jaden McDaniels ali também sendo defensor de elite, Mike Conley, um veterano muito bom na armação, eu acho que é um time que pode incomodar bastante nos playoffs. Eu vou te ser sincero, não sei até onde pode chegar, mas eu acho que se chegar ali numa semifinal de conferência, não se surpreendam, né? Obviamente, como eu disse, se mantendo essa defesa muito boa e esse ataque ajustado que está agora, sabe? Porque o time está muito ajustado nos dois lados da quadra. Eu estou gostando muito de ver o Ovo jogar. Então, tudo dando certo, assim, se mantendo até o fim da temporada, eu acho que passando ali de uma primeira rodada dos playoffs já é uma grande vitória, né? Isso é muito difícil na história do Timberwolves, a gente sabe bem disso. Só o Kevin Garnett conseguiu fazer isso uma vez. Mas o time tá entrosado, tá bem treinado, tem uma defesa muito boa até o momento, então acho que isso pode pesar no final da temporada e nos playoffs. Então, passando ali no primeiro round, ou talvez numa semifinal de conferência, eu acho que já dá para dizer que é uma grande vitória para esse time para os próximos anos, né? Com a evolução de Anthony Edwards ainda maior, de Jaden McDaniels, enfim, eu acho que é bem interessante, eu acho que por aí. Agatha, quais suas considerações finais aí desse episódio que tivemos essa grande personalidade do Twitter e essa nossa novidade da NBA na temporada? É isso, vai ser muito legal, vai ser interessante. É de fato uma forma de fazer com que a temporada fique mais interessante. Seja por qual for o motivo. Seja porque os jogos são bons, seja porque os jogos são ruins, seja porque as quadras são malucas. Isso faz com que as pessoas assistam mais NBA. Todo mundo parou para ver um tweet ou alguma coisa falando das quadras. É sobre isso que é a liga também, né? A gente pensa, mas o campeonato, o jogo assistido, tudo que faz com que a NBA seja comentada em qualquer lugar é dinheiro para os caras. Então, não são só os jogos em si, as partidas. E acho que essa primeira rodada de fato mostrou que foi um grande acerto. Vamos ver as próximas, né? Pode ser que nas próximas, né, falhem miseravelmente e não fique mais tão legal, mas eu duvido. É uma temporada que tem tudo para ser incrível de muitas maneiras e a Copa vai ser uma delas. Então é isso, minha gente. Vamos acompanhar aí essa Copa. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 10, temos aí a segunda rodada com os jogos que a gente mencionou. Cobertura de jogos lá no Twitter do NBA das Minas, cobertura do Timberwolves no Timberwolves Brasil. Você não precisa mais fazer jabá, né, Rodrigo? Mas faça seu jabá. A gente, né, para seguir a tradição aqui, faça seu jabá pra gente encerrar aí esse episódio e na semana que vem voltar para falar de alguma outra maluquice, porque toda semana tem alguma maluquice na NBA. Bom, meninas, eu não vou fazer jabá do meu perfil, tá? Eu vou fazer do perfil das senhoritas, porque vocês sabem, né? Me conhecem há um bom tempo, que eu sou fã demais de vocês, do trabalho de vocês. Então, assim que esse podcast lindo e maravilhoso sair, postarei em minhas redes sociais, porque quem não segue NBA das Minas, pra mim, né, é maluco, tá? Excelente perfil, vocês sabem que eu amo vocês de paixão, sou fã. Então, né, quem estiver ouvindo isso aqui, que tá chegando agora na NBA das Minas aqui, obviamente é maluco, né? Porque se não ouvia antes, pelo amor de Deus, né? Tem que passar a ouvir. Sigam as meninas, porque de verdade, trabalho muito, muito, muito bem feito, muito bom há anos aí. Então, é isso, meninas. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Rodrigo, muito obrigada por liberar um espacinho na agenda aí entre entrevistas, né, gringas para Vocês nos tiveram que falar com o meu agraciar. agente, né? É complicado, né, Foi Drica? complicado, mas a gente conseguiu. Muito obrigado. Parabenizar também o seu trabalho. Você sabe que a gente é super sua fã e tudo que está acontecendo nos últimos dias é puro merecimento e é só o começo. Para você, né? Para o Timberwolves, infelizmente, a gente não pode falar o mesmo, mas agora é só para cima, meu filho. Parabéns e obrigada por ter
aparecido por aqui. Agatha. Um beijo, Rodrigo. Volte mais vezes. Saudades eu tenho do Basquete FM, que a gente sempre gravava juntos, né? Bons tempos de. Quando foi isso? 2 anos atrás. A internet era muito diferente. O Twitter era Exato. muito diferente 2 anos atrás. Era Vocês Twitter, não- né, no caso. Era Twitter, exatamente. Exatamente. Mas sempre bom te estar aqui. Agora é hora dos nossos times darem show, né? Meu Deus, o meu já tá numa run de 22-5. Vamos Eita. lá. Vou assistir que é pra dar sorte, né? É isso então, gente. Um beijo. Semana que vem a gente volta.